Amém, irmãos. Hoje a gente tem aluna nova? Amém. Jorginho hoje não está aí, né? Tá bom. Podemos? Bom, eu comecei a falar na semana passada, segundo capítulo, a segunda parte. Eu dividi, tá, irmão? Já está... É muito grande. E aí eu dividi. Vamos começar aqui na segunda parte. Dando continuidade aí à nossa história, né? A história da igreja. Mas na necessidade de vocês poderem entender um pouquinho, para a gente poder entrar em eclesiologia mesmo. E aí eu comecei a falar na semana passada sobre a igreja medieval, né? Não sei se todos lembram. E aí eu falei que o período foi de 476 até 1453. E nesse período é que aconteceu o progresso papal, né? Que os papas tomaram para si ou reivindicaram os seus interesses em cima do que eles entendiam que eles eram soberanos da igreja. E aí eu falei um pouquinho sobre o termo papa, né? Que significa papai, que era um termo de respeito. Falei também que o período de crescimento do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve seu apogeu no tempo de Gregório VII. Como se deu origem, né, e o desenvolvimento do papado. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo, né, de um bispo igual aos outros. O de Roma passa a ser o primeiro entre os demais. E, finalmente, cabeça incontestável da igreja. Então, a igreja católica, ela começou a se propagar em cima desse clero, né? Que assim, os papas eram nomeados, né? Eu falei que o Império Romano foi dividido pelo Império Ocidente e o Império Oriente, e os imperadores colocavam pessoas colocaram pessoas de um elevado grau que eram os Augustos, deram o nome, né, de Augustos e Césares, e eles começaram a dominar aquela parte, né, que eles entendiam que eles estavam cuidando, entre aspas. Então, até Constantino, né, os antigos autores católicos tinham insistido que a Igreja de Roma tinha sido fundada por Pedro. E que aí eles começaram uma linha papal se nomeando Vigários de Cristo. E eu até falei sobre uma lista, né, alguns nomes dos bispos que foram colocados nos impérios divididos. Eu até estava comentando com o Deilton sobre isso, e a gente pode perceber, né, que o Império Papal, ele se estabeleceu com uma autoridade tão grande, né, sobre as fronteiras,
que eles entendiam que eles eram o Todo-Poderoso e que todo mundo deveria reverenciá-los. E foi assim que eles começaram a ter o poder, né? A oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento hierárquico. Constantino se considerava bispo e até bispo dos bispos em coisas formais e até doutrinárias. Sem sua permissão, não se podia reunir em sínodo, ninguém poderia fazer reunião, nada era feito, né? Tinha que ter o aval de Constantino, que foi quem fundou a cidade de Constantinopla. Roma surge como árbitro entre as igrejas. No conflito entre os arianos, que eu falei também sobre um pouquinho, né, de cada um, e aí eu até coloquei lá no resumo quem eram, né, que eles vieram de um presbítero ário, que o nome dele era Ário, e aí ele tinha lá suas ideias, né, entendia alguma coisa, ou considerava que entendia, e simplesmente determinava que deveria ser daquela forma. E aí houveram as controvérsias, cada um se levantou, existiram outras pessoas, Nestor, Atanásio, tiveram vários, e cada um tinha um segmento, né? Porque lembra que eu falei para vocês que o Império Romano foi agregando as regiões que eles dominavam e permitiam que aqueles que eram agregados pudessem, lá nos seus, que eles entendiam, né, que pertenciam à vida deles, então eles adoravam alguns deuses, algumas coisas, e eles agregaram isso. Na realidade, o Império Romano foi agregando essas coisas, e a igreja também foi absorvendo isso, infelizmente, né? E aí eu falei que isso não é diferente do que acontece hoje, infelizmente. Mas que nós não sofremos perseguições, né? Perseguições físicas, aparentemente, né? Nós temos alguns lugares que existe essa perseguição, mas assim, hoje aqui, no momento que nós estamos vivendo, a gente não sofre dessas perseguições. A gente pode adorar a Deus, temos essa abertura, mas a nossa perseguição hoje é muito mais intelectual e mental, né? E a gente precisa estar atento para que a gente não absorva e não coloque dentro da igreja do Senhor as coisas que a gente ouve, vê aí fora e que, de repente, a gente entende que a gente pode adaptar na igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela precisa se manter o mais pura possível. E para fazer isso, eu falei que a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra e a gente precisa buscar o Senhor. E não considerar que a gente já entende, né, alguma coisa da igreja do Senhor e a gente simplesmente falar assim, isso daqui eu posso trazer para a igreja, isso daqui pode acontecer, isso daqui pode, eu posso aplicar. Porque o nosso objetivo, e é isso que é uma coisa que nos preocupa, é que nós temos um papel dentro da igreja. O nosso papel é pregar o evangelho. E para você pregar esse evangelho, você precisa buscar na palavra. E não você achar ou considerar que tem coisas que você pode ou retirar do evangelho ou colocar no evangelho.
de Cristo. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, a primeira coisa que é muito importante é a gente considerar que a nossa vida, ela é um testemunho. Ela é um testemunho da Igreja do Senhor. E aí a gente pode perceber quando a gente vai lendo, né, e vai estudando sobre a história da igreja, né? A igreja primitiva, a igreja medieval. Falei, então a gente está bem lá no comecinho. A gente agora que entra na segunda parte. Então a gente percebe quantos problemas houveram por conta de que as pessoas entendiam que a igreja deveria ser daquela forma, que a igreja poderia, né, ou então que Deus tinha determinado que fosse assim. Né? Nós temos essa facilidade, vamos dizer assim, facilidade da gente fazer as nossas interpretações e trazer como palavra de verdade. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, principalmente nós que usamos o púlpito para trazer, né, a mensagem do Senhor. Então, quer dizer, Roma chegou lá no seu apogeu e começou a mandar, né? Então, determinar, isso aqui é aceito, isso aqui não é aceito, ou isso daqui pode fazer parte, isso aqui não deve fazer parte. E claro que houveram pessoas que eram contra isso. E aí aconteciam os embates, né? As guerras. A gente vai chegar lá nas cruzadas por conta disso, mais um pouquinho lá na frente. Então, assim, tem uma série de coisas que aconteceram na igreja desde o momento que o Senhor começou a trabalhar, né, com os discípulos, quando a igreja foi dispersada, né, quando foi feita a diáspora, a primeira, né, uma das primeiras, com relação assim, as pessoas se espalharem por várias partes e começarem a pregar o Evangelho. E aí a igreja, né, algumas pessoas considerar os primeiros imperadores, considerar que eles eram os detentores de tudo, da palavra, do entendimento. E a igreja do Senhor está nesse bolo, né? Nessa dificuldade que existiu e que existe até hoje, porque naqueles tempos a gente tinha lá os imperadores, depois veio o papado, né? Vieram os papas, e hoje não é diferente, irmãos, a gente continua na mesma situação. Se a gente for parar para a gente analisar, nós temos problemas e a gente precisa estar atento a tudo. Não são coisas fáceis de se fazer, mas eu entendo que são necessárias. A gente precisa olhar para a palavra do Senhor e a gente buscar de Deus o que realmente Deus quer que a gente faça. O que é a igreja? Né? Porque eu falei lá atrás que a igreja não são essas paredes, né? A igreja, ela não é um templo que você constrói lá de tijolos, ou seja lá de tábuas, ou de sapê, não importa o quê, mas a igreja em si somos cada um de nós, que entendemos um dia o que Cristo fez pela nossa vida. Porque a gente entende, cada um de nós, que a igreja deveria ser de uma forma. E assim como nós vivemos hoje, essas pessoas lá no passado também entendiam que era dessa forma. E aí aconteciam-se, né, os grandes problemas. E nós tivemos inúmeros, né, inúmeros problemas
diante de tudo que foi se apresentando nesses tempos, né? Então, assim, nós tiveram concílios, vários concílios, porque ninguém se chegava a um denominador comum. Todo mundo queria alguma coisa, ou todo mundo gostaria de ser privilegiado, ou queria, ou entendia que deveria ser, ou ele mesmo entendia que ele era o privilegiado, então eles eram aqui, bom, eu que mando, então tem que ser dessa forma. Então, tiveram várias controvérsias, né, na igreja medieval por conta disso. E aí, toda vez que um papa era nomeado ou que outro era deposto, né, sempre se levantava um que, bom, a gente vai por esse caminho, não, a gente deve ir por aquele. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, com a nossa vida como cristão, que nós temos a palavra do Senhor como um farol para a nossa vida. E esse farol é o farol que nos norteia, não o que a gente acha ou entende, né? Porque a questão do poder trouxe muita controvérsia durante todo esse tempo por conta do que a gente vive. E hoje também não é diferente não, tá, irmãos? Então, assim, houveram nomeações sancionadas, né, pelo clero cardeal, e aí tiveram algumas que entendiam que uma igreja era oficial e a outra também entendia que era, já que tinham dois impérios, né, o Ocidente e o Oriente. Então a briga começou e não terminou por aí não, né? Foi se estendendo durante os anos, né, e séculos, por conta de cada um achar que poderia ou que era o detentor da verdade. E aí, por conta de tudo isso, durante esse tempo todo, não teve-se como fugir disso, assim como lá no Império Romano, que teve o seu ápice, né, num tempo, e o seu declínio, aconteceu a mesma coisa com o papado. A mesma coisa, né? Então, o declínio do poder papal, ele começou no século XIII, e aí veio numa enxurrada de coisas que foram aparecendo, né? Que foram se desenrolando, né? Com o século XIII, desapareceu completamente o gosto pelas cruzadas, né? As cruzadas também foi um tempo em que as pessoas batalhavam, né? E eram batalhas em campo mesmo, por entenderem que eles eram as pessoas que deveriam ter lá todo o poder, e que a igreja do Senhor estava completamente desvirtuada. Então cada um levantava lá sua bandeira e falava: vamos fazer guerra, né? A nossa guerra hoje é muito mental, e muito espiritual. Diante de tudo que a gente vai olhando para a história, que a gente vai estudando, que você vai... Porque são tantos acontecimentos, e aí não dá para a gente falar tudo. Então, assim, estou trazendo só as coisas mais importantes, né? Aí começaram não, né? A imoralidade dominava o clero, né? A cadeia papal era objeto de ambição desenfreada, a influência adquirida após a queda dos imperadores foi sobremodo prejudicial para o papado, porque eles começaram a conquistar, né, os espaços, e aquelas pessoas chegaram um tempo que falaram: bom, eu não tenho que seguir isso, eu posso ter aqui o meu caminho.
E a gente percebe que, quando você vai lendo a história, que isso foi acontecendo com uma frequência tão grande que todos aqueles povos que viviam ali, que viviam em torno de Roma, entendiam que eles tinham que viver lá a sua vida separadinha, né? Então, todo mundo ia lá e falava, não, eu tenho aqui uma bandeira aqui, que eu quero seguir, e a gente vai rezar por essa cartilha. E o outro, eu também tenho. Então, assim, as controvérsias eram muito grandes e o povo foi adaptando, na verdade, né? Foi adaptando. E aí a gente, ao longo da história, vai percebendo como que o cristianismo foi sendo minado, né? As pessoas esqueceram o que Cristo trouxe, né? O verdadeiro sentido de que era o Evangelho, né? De quem era Deus. E aí falei, bom, eu também sou Deus, né? E a gente percebe isso muito lá no tempo dos imperadores, que os imperadores falam assim, não, vocês podem ter os deuses que vocês quiserem, desde que vocês não deixem de me adorar. Então, as pessoas poderiam ter a religião lá, da onde que eles... do convívio deles, mas eles tinham que adorar também o imperador. E no tempo papal não foi diferente, né? A igreja foi agregando, né, os entendimentos. Bom, assim, eu preciso de poder. Como é que eu faço para ter esse poder? Bom, eu posso agregar, mas eles também me devem autoridade. E aí foram se acontecendo as controvérsias, porque cada um entendia de uma forma, né? E a igreja, que era considerada pura, né? Falou assim, não, a gente não pode aceitar isso. Então, também vou levantar aqui minha bandeira e vamos fazer alguma coisa. E o fazer alguma coisa foram movimentos, né, inspirado e mandado também pela igreja, e que deu início, né, a essas batalhas. Então, nós tivemos 3, 4, 5, 6, 7 cruzadas importantíssimas, assim, que fizeram o seu papel de tentar mostrar para o mundo que eles eram os que sabiam tudo, né? E a gente percebe quantos problemas, né, e quantos fracassos houveram nessas guerras e quanta mortandade por conta das pessoas entenderem lá, os detentores da verdade entenderem que deveria ser daquela forma, ou que era daquela forma. E as brigas eram, né, as batalhas em nome de Deus eram mais sangrentas do que qualquer coisa que existiam, né? Então, assim, o movimento foi agregando aqueles que não aderiram, né? Ou que não gostariam, ou que entendiam que não deveria ser de alguma maneira, que deveria acontecer, e aí, em nome da igreja, nós vamos
fazer guerra aqui. E hoje, nós vivemos essas guerras também. Mesmo que a gente não perceba, porque a gente parece que está sempre brigando com alguma coisa, né? Além de brigar com a nossa própria carne, em fazer o que é de direito, o que a gente deveria fazer, né, que é buscar a palavra do Senhor e aprender do Senhor de verdade, a gente vive guerras externas, porque a gente está sempre, não, isso daqui está certo, isso daqui está errado. E a gente esquece de olhar, de buscar na palavra o que realmente o Senhor quer para a nossa vida. O que realmente Deus precisa que cada um de nós faça. E o que nós temos que fazer é pregar a palavra. Então, somente isso. E para pregar a palavra, a gente precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa orar. A gente precisa buscar do Senhor. Então, eu sempre falo, né? O Evangelho, ele é simples. Nós é que colocamos uma carga das nossas expectativas no Evangelho. Né? Ou porque a gente gostaria que fosse daquela forma, ou que você entende que deveria ser daquela forma. E aí vai trazendo problemas de verdade para tudo que a gente vive, né, hoje. Então, assim, ainda na igreja antiga, o Império Romano já estava dividido em 2 segmentos, né? Eu falei que era o oriental e o ocidental, né? E a igreja, por outro lado, estava se tornando cada vez mais forte. Com isso, a figura do bispo de Roma ganhava mais e mais poder. Finalmente, o Império Ocidental, Romano Ocidental, entrou em colapso total. Aquela estrutura política, econômica e social unificada deu lugar a vários reinos independentes. Mas a igreja romana acabou se aproveitando dessa situação e se colocou como uma grande instituição unificada do Ocidente. As características da igreja medieval. O papado não apenas se tornou legítimo, mas era o posto de autoridade de maior influência política e religiosa do mundo ocidental. Nesse sentido, a igreja legislava sobre muitas questões e acumulava grande quantidade de terras. E isso daí foi um fato interessante, porque assim, quem é que não queria ter poder? Quem é que não queria agregar para si uma grande quantidade de terras? E aí, lógico, que vários falaram assim, não, então eu que tenho que ser, eu é que sou o dominador. Então, assim, as coisas foram acontecendo, se a gente for parar para a gente olhar espiritualmente, assim, não foi diferente lá no tempo do Império, não foi diferente lá de quando Alexandre o Grande começou a conquistar e conquistou quase todo mundo, porque eles queriam poder para si. E hoje, nós não estamos longe disso, porque a gente quer tanta coisa. Nós queremos coisas. E aí nós nos esquecemos de quem é o nosso Senhor. Quem é o verdadeiro Senhor? Então, assim, eu quero conquistar, então quero agregar alguma coisa. Então, vamos lá. Eu topo agregar isso e aceitar lá a condição que eles estão me colocando, mas eu vou impor algumas regras. E a gente vive isso aqui hoje. Vive. Mesmo que a gente não perceba, mas funciona.
também dessa maneira, né? O papado de Gregório I foi exemplo claro da força e do prestígio do bispo de Roma. Bispo medieval da Igreja Romana, que basicamente organizou todo o sistema do governo papal e que se estendeu pelo período da Idade Média. Teve um papel decisivo na padronização da liturgia e da teologia da Igreja medieval. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, surgiram vários reinos germânicos independentes. Esses reinos eram governados por reis pagãos. Então, Gregório I enviou muitos missionários para anunciar o evangelho àqueles grupos germânicos, especialmente do norte da Europa. Naquele tempo, o monasticismo também se fortificou, e muitos dos missionários eram monges, ou seja, monges que pertenciam à ordem, no caso uma ordem, que era que eram os monges beneditinos, quase que não sai. Os mosteiros não serviam apenas como lugares de adoração, oração e estudo, mas eram também os centros educacionais que existiram em grande parte na Idade Média. Um monge missionário muito proeminente na Idade Medieval foi o anglo-saxão Winfried, que depois assumiu o nome romano de Bonifácio. Ele teve um papel muito importante na evangelização das tribos germânicas, que eram chamadas de bárbaras, né? Eram tribos bárbaras que não se renderam lá no Império Romano, não aceitavam, né, a religião cristã. E aí eles lutaram, né, por muito tempo até serem evangelizados, no tempo já da Idade Média. E aí a gente percebe quanta mistura, né, que foi acontecendo ao longo do tempo por todo o espaço, né, que eles dominaram, né, tanto de um lado quanto do outro, mas o Império Ocidente, como estava em declínio, né, o Império Oriente se fortaleceu mais e mais, que foi Constantino que assumiu e que, quando construiu a cidade de Constantinopla, teve lá o seu poder, né, a todo vapor. Né, que depois ele se instalou em Bizâncio, e aí o pessoal fala que é o Império Bizantino. Né? Então, assim, muitas coisas aconteceram durante esse período todo, e assim, eu pedi para os irmãos ler o livro de Atos, e é bom também que vocês possam ler fora do livro de Atos sobre a história da igreja, como que ela se deu, porque não dá para a gente falar tudo. Então, assim, estou trazendo aqui um resumo muito rápido sobre como que a igreja foi caminhando nessa... Era uma salada, né? Literalmente era uma salada. O monge estabeleceu muitos monastérios, né, muitos mosteiros, e agiu na articulação entre os francos e a igreja medieval. A igreja também teve que lidar com a questão de surgimento do Islã, que acabou levando até as cruzadas. Foi ainda durante a era medieval que as diferenças entre a igreja ocidental e oriental chegaram ao seu ápice, ocasionando uma ruptura total entre a igreja ortodoxa grega e a igreja católica romana. Então, assim,
muitas coisas durante a caminhada de cada um de nós, né? E até hoje nós que estamos aqui, não foi fácil. Tiveram muitos problemas, muitas controvérsias, e a gente, como entendedor da palavra de Deus, a gente não tem que saber tudo isso, até porque a gente não consegue, né? É uma carga muito grande de leitura que você precisa fazer, e eu entendo, compreendo que nem todos conseguem fazer isso, ou gostariam de fazer isso, mas é só trazendo aqui uma pincelada de como que aconteceu, né? Quem foi a igreja medieval? O que ela trouxe? E aí a gente entende como que a Igreja Católica começou o seu poderio, e como ele veio se perpetuando, e por que nós não fazemos parte dessa igreja, né? Porque nos consideramos cristãos diferenciados, mas assim, o nosso objetivo, a gente não quer trazer aqui controvérsia sobre isso, mas o meu objetivo é fazer com que vocês possam olhar de verdade para quem cada um de nós quando a gente aceita Cristo, e qual deve ser o nosso papel na nossa caminhada. Ou até, eu já até falei isso, acho que umas 3 aulas atrás, ou até Jesus voltar, ou até a igreja ser arrebatada. Ou então você morrer, né? Você vai morrer antes, então, mas de qualquer forma, nós estaremos nessas duas linhas aí, né? Ou até Jesus voltar, ou até você se findar aqui, seu período nesta terra. E o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, é justamente, e para os nossos jovens também hoje, que eu percebo que estão completamente fora da realidade de quem é Jesus, e eu percebo que a maioria não se importa ou entende que eles precisam ter uma vida mais intelectual do que espiritual. Então, assim, se você for conversar com alguns deles, eles sabem muita coisa sobre, vamos dizer assim, basicamente todo o processo, mas eles não se rendem a Cristo, porque eles entendem que se eles fizerem isso, eles vão estar sendo intelectualmente diminuídos, né? Que é o que as pessoas intelectuais entendem, né, de Cristo, que assim, que é muito básico, né? É muito pobre isso. Aceitar Jesus e seguir esse Jesus é fichinha. E a gente olha, né? Se você for olhar para a sua caminhada, desde que você se converteu até hoje, as lutas que nós temos, né? As lutas que nós travamos, não só com a nossa carne mesmo, mas com os nossos familiares, né? E aí eu estou falando de um termo geral, porque a gente olha para os nossos filhos e às vezes você vai trazendo seus filhos, e aí quando chega numa época, quando eles estão lá adolescentes, aí eles entendem que ser de Jesus é besteira, não vai trazer, não vai agregar nada para a minha vida, eu posso ser muito mais próspero se eu for buscar as minhas coisas.
essa questão de buscar Jesus, ter uma vida com Jesus, só vai deixar ou só vai me permitir que eu seja isso até que eu sou aqui, até hoje, e nada mais. Então, as nossas batalhas, e por isso que eu falo que as nossas batalhas hoje, elas são muito intelectuais, né? É no campo intelectual, no campo da nossa mente, para a gente poder ficar o tempo inteiro guerreando. Irmãos, essa guerra não é fácil. Essa guerra é difícil. E nós estamos num período, né, que a gente olha e fala assim, nossa, mas o Evangelho já é conhecido em tudo que é canto. Tem televisão, tem rádio. Pô, numa rua só tem 5 igrejas. Se você for contar, né? Aí, tem não sei quantas igrejas num canto, tem tantas igrejas naquela cidadezinha. E as pessoas não querem a Cristo. Mas as pessoas não querem a Cristo justamente porque, assim, nós não estamos sendo capazes da gente levar o Jesus que me salvou para essas pessoas. Que é, para mim, uma coisa maravilhosa. Se eu for olhar para a minha vida lá atrás, antes de eu conhecer a Jesus, e o que Jesus fez na minha vida, então, assim, eu tive grandes conquistas, né? Claro que eu não sou nenhum papa, né? Nenhum imperador, lógico. E aí é que está o problema, porque as pessoas hoje entendem, os jovens hoje entendem que eles precisam almejar coisas muito mais poderosas, né? E se a gente for fazer essa comparação, a gente consegue perceber o quanto também isso é nocivo hoje, aqui no nosso tempo, tanto quanto era nocivo lá atrás. E que muitas vezes nós estamos aqui sentados, e eu falei isso também umas aulas atrás, que a gente vem, a gente se converte, aceita Jesus, e aí você vem na igreja quando você quer, né? Você só participa daquilo que lhe convém, você tem a sua vida, que você considera que é muito mais importante do que ter que vir à igreja, ou ter que participar, né, ou estar na casa do Senhor. E tem uma série de coisas, né? Eu preciso conquistar coisas para a minha vida, e aí eu vou almejando. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deva fazer planos. Eu entendo, acredito que é completamente saudável você fazer planos para a sua vida pessoal, mas que você, de forma nenhuma, esqueça que todo esse planejamento, todas as expectativas que você tem diante da tua vida, ou você que está começando, né, agora, ou quem já está na metade do caminho, ou quem já está bem lá avançado, que as nossas expectativas, os nossos desejos, eles não podem estar acima do Senhor. Não podem. E não devem. Não devem. De maneira nenhuma. Então, nós não estamos... eu entendo que nós não estamos fazendo o nosso devido papel quando a gente simplesmente senta aqui, ouve a palavra de Deus, louva o Senhor e vamos embora para nossa casa. E aí a gente volta no outro domingo e faz a mesma coisa. Assim, Deus precisa, né? Cristo precisa estar na nossa vida todos os dias, não importa onde você esteja. Procure uma forma de você poder chegar até alguém para você poder falar desse amor, do amor de Cristo. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, ele não morreu pela minha vida, pela sua, por nós que estamos aqui, não. Ele morreu por todos, inclusive quem está lá fora. E que muitas vezes nós entendemos que aquelas pessoas ou não merecem, ou
ou não precisam desse Jesus. É acima dos nossos entendimentos você falar do amor de Deus. É acima do que a gente deseja ou do que a gente muitas vezes bate o martelo ou faz algum pré-julgamento sobre alguma coisa. Vou dar encerrado por hoje. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos, queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa porção, ó Pai, da tua palavra, ó Deus, dos teus ensinamentos para as nossas vidas, que possamos ser pessoas melhores, ó Pai, a cada dia. Não queremos fazer da nossa forma, da nossa maneira, ou da maneira que entendemos, mas queremos ser orientados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai amado, também a próxima aula, que Tu possa falar aos nossos corações poderosamente nesta manhã. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.